Olá, queridos, então vamos para o nosso último vídeo dessa quinta-feira, 3 de dezembro de 2020, e nós vamos finalizar com história. Coincidentemente, terça-feira também eu finalizei com história, né? Por acaso, tá, gente? Não é de propósito, não. No último vídeo da segunda-feira, nós falamos das migrações internas. E alguns exemplos que nos foi dado dessas migrações internas, ou seja, que acontece dentro, né, do próprio país, foi os bandeirantes e os indígenas porque eles eram nômades, então quando acabava ali, né, os seus recursos de sobrevivência, eles procuravam outros lugares, né, para poder estabelecer moradia novamente. Então, sempre eles estavam trocando de lugar. E os bandeirantes, eles estavam em busca de riquezas, principalmente dos minerais, e também de escravos que fugiam para poder revendê-los, tá? Então, isso aí já era um exemplo de migração interna. Outro tipo de migração interna que aconteceu foi porque proprietários das fazendas em São Paulo, né, os proprietários, os fazendeiros paulistas, a lavoura de café ela estava crescendo muito e não estava podendo trazer escravos mais vindos da África. Então, os outros proprietários, principalmente lá do Nordeste, os fazendeiros de lá, proprietários de escravos, começaram a comercializar, né, a mandar escravos, vender escravos para esses fazendeiros paulistas. Então, isso também é um tipo de migração interna, tá? Deixei um exercício, eu espero do fundo do meu coração que vocês já tenham feito, porque amanhã nós estaremos corrigindo. E agora a gente vai dar sequência aí na página 73, que nós vamos falar um pouquinho sobre as heranças culturais dos imigrantes. A gente já pincelou esse assunto aí em outros tópicos, e agora a gente vai ver mais um pouquinho aí sobre esse assunto. Então, página 73, peguem aí o marca-texto de vocês. O processo de migração acompanhou o surgimento da nossa nação. Grande parte dos personagens que formaram o nosso país veio de outras regiões ou continentes. Isso fez com que os brasileiros tivessem contato com vários povos, absorvessem parte de suas características e formasse uma cultura extremamente rica, interessante e única. Nós vimos aí que as contribuições dos portugueses, dos indígenas e dos africanos foram ali a base para a formação da nossa cultura, correto? Então, nós vamos grifar aí de o processo até única, que é o primeiro parágrafo. Aqui fala pra gente, né, que foram através dessa contribuição, né, dessas nações chegando aqui, o povo brasileiro tem essas características únicas, extremamente rica e interessante. Os relatos dos estrangeiros que vinham para o Brasil no século XIX mostram duas coisas: o quanto achavam bela a natureza e o quanto ficavam assustados com a escravidão. Entre os anos de 1870 e 1930, cerca de 40 milhões de europeus causava sofrimento. Minto, gente. Entre os anos de 1870 a 1930, cerca de 40 milhões de europeus vieram para a América e esse processo de mudança de país quase sempre causava sofrimento. Por quê? Eles tinham que romper com as suas raízes e com a sua vida anterior. Então, o que aconteceu nesse período aí, entre 1870 e 1930? 40 milhões de europeus vieram para a América, vieram para o Brasil. E eles relatavam o seguinte, que havia muito sofrimento. Por quê? Eles estavam deixando o seu país de origem e, ao mesmo tempo, cortando, né, raízes, rompendo raízes. E isso, gente, acontecia muito com quem? Com os escravos, quando vieram trazidos da África, né? Eles não, hora nenhuma pensou-se no sofrimento deles em deixar a família e vir para o Brasil do jeito que eles vieram, né? Naquele navio tumbeiro horroroso, né? E ali eles também rompiam a sua raiz, deixando o seu país para trás, seus familiares, né? Muito triste. Então nós vamos grifar de entre os anos de 1870 até vida anterior. Eles vinham então, né, já com esse sentimento aí dessa tristeza de ter que deixar o seu país,
e a sua vida lá, né? Em São Paulo, os imigrantes chegaram em um período de crescente industrialização. A gente já falou isso aí num outro tópico, no qual eles já até tinham alguma experiência. E para isso, né, para os donos das indústrias aqui no Brasil, para os industriários, isso foi ótimo, porque eles já vieram para cá trazendo uma certa experiência, né? Coisa que os brasileiros aqui não tinham. Eles teriam que ensinar o brasileiro a trabalhar nas máquinas, a mexer com as máquinas. E esses imigrantes que foram chegando, eles já tinham uma certa experiência em lidar com máquinas, porque lá na Europa o processo de industrialização já estava avançado. Boa parte desses indivíduos trabalhavam nas fábricas como operários, as quais não possuíam condições de trabalho adequadas. A precariedade do trabalho fez com que eles se revoltassem e buscassem melhores condições, desculpa, gente, para realizarem suas atividades. Ou seja, o patrão, ele gostava muito de quê? Do funcionário trabalhando. As leis trabalhistas não existiam. O funcionário, ele tinha a hora de pegar serviço, mas ele não tinha a hora de largar serviço. As condições dentro da indústria eram precárias, não se tinha um banheiro adequado, não se tinha um horário de almoço, o refeitório era aquela bagunça, ninguém tinha horário certo para nada. Então, vendo aquilo tudo, esses funcionários ficaram revoltados, até mesmo porque eles vieram de um lugar onde a industrialização já estava consolidada, né, já estava num processo mais adiantado que o Brasil, e lá as condições de trabalho eram muito melhor do que as daqui, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai grifar de em São Paulo até atividades. Por quê? Tem uma imagem aí embaixo que mostra pra gente os operários da fábrica, na porta aí da fábrica, né? Um grupo de imigrantes italianos na porta da hospedaria dos imigrantes no início do século XX, tá? Então, quando aqueles chegaram e que foram submetidos aos trabalhos nas fábricas, não pensem vocês que foi assim, nossa, que bom, já chegaram, foram trabalhando, que maravilha. Não. Ganhava-se pouco, trabalhava-se muito e não tinha direitos trabalhistas, tá? A religião, a culinária, a arquitetura, as tecnologias, os hábitos e as artes comprovam a influência dos imigrantes no cotidiano brasileiro. Vejam algumas contribuições culturais de alguns grupos de imigrantes. Então, nós vamos falar de 3 grupos específicos aqui, lá na página 74. Dos japoneses, dos italianos e dos alemães. Então, olha lá. Atualmente, o Brasil é o país que mais abriga japoneses fora do Japão. A primeira metade do século XX foi de imigração intensa. A estimativa é que mais de 1 milhão de Nikkeis estejam em São Paulo. O que são Nikkeis? É uma denominação da língua japonesa para os descendentes de japoneses nascidos fora do Japão, ou para japoneses que vivem regularmente no exterior. Além das contribuições para a agricultura, por terem vindo de uma nação agrária, incorporaram o cultivo de chá como alternativa ao café. O intercâmbio cultural entre os países resultou assimilação pelos brasileiros de vários elementos da cultura japonesa, como artes marciais, o budismo, frutas e legumes como o caqui, a maçã Fuji, o broto de feijão, temperos como o shoyu e o wasabi, pratos com peixe cru, criação do bonsai, uso de bambu no artesanato, séries televisivas e etc. Então, tudo isso aí que eu acabei de ler são influências da cultura japonesa. Disso tudo aí que eu li para vocês, eu adoro a maçã Fuji. É a minha preferida, tá, gente? Só assim para deixar aqui para vocês registrados. E a religião budista, né? Que é uma religião, assim, muito cheia de como que eu posso dizer? De uma doutrinação mesmo, né? Da sua pessoa para com o mundo. Então, assim, é muito interessante. Tá? Então, o que a gente vai grifar aqui? As contribuições que eles deixaram pra gente. Então, vai ser de além de contribuições até etc. Tá? Tá aqui no meio do parágrafo. Vocês grifem aí pra mim. Ah, tá. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês, né? Eles trouxeram aí, né, o cultivo do chá como uma alternativa para substituir o café. Pra mim não rola, tá, gente? Por quê? Eu adoro um café.
E tomo chá? Tomo. Em momentos que eu estou assim, precisando me acalmar, que eu sei que eu estou assim, fora do meu equilíbrio, aí eu vou lá e tomo um chazinho de camomila, erva cidreira, capim cidreira. Capim cidreira é o que eu mais gosto. Mas é só. Eu não consigo substituir de manhã um chá ao invés de tomar o meu café. Eu tenho que tomar o meu cafezinho, tá? Os italianos. Em 1874, desembarcaram os primeiros italianos no Brasil. A maior parte deles ocupou o sudeste e o sul do país, com o incentivo do governo brasileiro. A gente já falou que eles vieram para cá para poder receber uma quantia, né, trabalhar nas lavouras de café, de cacau, de uva, mas eles iriam receber, coisa que os escravos não faziam, não tinham, né? A Itália, que passou por mais de 20 anos em guerras internas, até a sua unificação em 1870, tinha boa parte da população vivendo em áreas rurais, sem boas condições de vida. Então isso fez com que a vontade de deixar o país aumentasse. Porém, muitos são os legados italianos aqui, como o cultivo de uvas para a produção de vinhos, a arquitetura de muitas casas no sul do país, que são feitas de madeira, com pedras, incorporação de palavras como tchau, que é o cial deles, né? Nos cumprimentos entre os brasileiros e o hábito de comer macarronada e molhos em geral. Então, a gente vai grifar o segundo parágrafo aí que fala pra gente das contribuições italianas, né? O legado deixado por esse povo aí, né? A questão da macarronada, com bastante molho, e os vinhos, né? O italiano não sabe comer uma massa, uma boa massa, uma massa bem leve, bem feita, sem tomar um bom vinho, né? E os alemães? Podemos identificar 3 fases da imigração alemã no Brasil. Em 1824, chegaram os primeiros alemães, em boa parte camponeses. Em 1849, vieram a segunda leva de intelectuais que buscavam outras alternativas de vida. A terceira onda veio fugindo da crise econômica no início do século XX. Até hoje, imigrantes alemães e italianos são conhecidos como os colonos do sul do país. Então, aqui é interessante a gente grifar as 3 fases, né, da vinda dos alemães para cá. Então, nós vamos grifar esse parágrafo todo aqui dos alemães. E lá na página 75 fala o seguinte: dentre as inserções culturais dos alemães no Brasil está o hábito de comer embutidos, como salsicha, e a arquitetura baseada em construções tipo enxaminel. Se a gente for olhar imagens de Olambra, em Santa Catarina, acho que é uma cidade de Santa Catarina, lá tem a Oktoberfest, que é a festa da cerveja. Lá, eles têm um hábito grande de comer salsicha, porque é um hábito dos alemães. Tomar cerveja, os alemães dizem, né, que a cerveja alemã é uma das melhores, muito forte, eu já ouvi dizer, nunca tomei. E as casas lá parecem chalezinhos. Então, assim, é linda. Eles trabalham muito mexem muito com cultivo de flores. A cidade é muito bonita, perfumada, tem vários tipos de flores maravilhosas. É um lugar caro de se visitar, não é barato, não é um passeio que fique barato, tá? Falo isso pra vocês porque eu tenho uma amiga que já foi. E ela falou que fica mais barato a gente ir pra fora do país do que ir lá visitar essas cidades do sul do Brasil. Então as casas parecem chalezinhos, são lindas as casas, tá? Então é esse tipo aqui. Então nós vamos grifar lá na página 74 as 3 fases dos alemães aqui, né? Quando vieram os camponeses, depois os intelectuais e depois os que vieram fugidos da crise. E aqui nós vamos falar as contribuições que eles deixaram pra gente, né? Que são os embutidos, como a salsicha, a arquitetura baseada, então, nessas construções tipo enxaminel. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos corrigir amanhã. Nós vamos fazer o antes de seguir, que começa aqui na questão 13, que está na página 75, e vai terminar na página 76, letra D, tá bom? Façam para mim. Amanhã a gente tem muita coisa para corrigir em geografia, em história, em ciências e em português, tá? Então, não deixem acumular.
já falei e vou repetir, nós estamos na reta final. Se deixar acumular atividade, vai ficar prejudicado, tá bom? Façam essa atividade e até a próxima.